pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Já estamos aqui com uma personalidade nova que vai trazer muitas novidades. A gente está conversando aqui nos bastidores. Eu, Adriana Takamura, com a minha querida Suzy Camacho. Aí, vamos apresentar essa nova personalidade nossa aqui. Ele é fantástico, a gente já estava conversando, ele estuda o comportamento dos animais, ele educa os animais, olha que maravilha. E ele descobriu todo esse talento quando ele tinha 13 anos. Aliás, eu vou fazer aqui já uma apresentação interessantíssima que antes de falar, ele latia. Olha isso! Temos o prazer de receber o nosso querido Decão! Adestrador, comportamentalista, ele é fantástico. Obrigada por você ter vindo, viu, Obrigado querido? a vocês pelo convite. Ai, queremos saber tudo. Quando ele começou a contar essa história, que antes de falar, ele latiu. Gente do céu, me conta isso. Conta como é que foi. Na verdade, assim, quando eu era criança, eu chorava muito e dormia muito mal, quando eu era bebezinho, né? Olha. A minha avó sempre me falava que, assim, o único jeito de eu acalmar e parar de chorar, ela me levava pra passear, me colocava no meio dos gatos que tinham na rua que ela morava. E aí eu conseguia acalmar, dormir. Então, assim, é uma coisa que nasceu comigo, assim, eu não sei muito explicar como, mas é uma coisa que desde muito pequeno, antes de eu sei lá, antes de conseguir me comunicar com o ser humano, os animais, eles me passavam uma energia que me acalmava e... Que interessante. E sempre foi assim, sempre. Diz que você sempre buscava, até engatinhando, os animais, não É, Já nasceu com essa Sim. característica de buscar os animais. Sim, acho que era uma coisa que eu sempre quis tá perto. Eu me sentia em casa junto com ele, sabe? Assim, tinha uma brincadeira que era a minha brincadeira favorita também, quando eu era criança, que era brincar que eu era um cachorro. E meu avô me levava pra uma pracinha. E aí, as pessoas iam passear com os cachorros. E meu avô me levava lá no meio da pracinha onde os cachorros ficavam soltos. Sim. E aí lá eu ficava engatinhando e pedindo carinho pras pessoas como se eu fosse cachorro. Então, essa é sensacional. Já interagia total com todo mundo. Exato. Eu copiava o comportamento dos cachorros. Que interessante. E assim, isso... Eu observava muito também como é que as pessoas que tinham cachorro iam se aproximando. Então, eu não levava mordida, sabe? Eu chegava bem devagarzinho, respeitava os cães. Isso sempre chamou muita atenção também dos meus pais, né? E assim, minha mãe relutou o máximo que ela pôde pra ter cachorro. Até eu ter 6 anos, aí ela falou, bom, não vai ter jeito. E aí a gente adotou minha primeira cachorrinha, que era a Mel. Que raça? Era um vira-lata. Ai, é muito inteligente, né? É É ótimo. fantástico. A Mel, ela chegou quando ela tinha 4 anos e eu tinha 6. Então, assim, ela era... foi uma experiência, assim, que daí pra frente eu fui aprendendo muito com ela, né? Eu ficava... Porque, assim, eu só via coisa de bicho até hoje, assim. É né? mesmo? Só leio coisa de bicho, livro de bicho, vídeo de bicho. Meu YouTube é só cachorro, 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 cachorro. Meus livros, revista, tudo de cachorro também. Então, assim... Os desenhos preferidos não eram dos heróis, hein? Não, era Animal Planet, Olha. que era só de bicho, né? Então, meu canal favorito, eu passava o dia inteiro, se eu pudesse, assistindo Animal Planet. Mesmo criança? Mesmo criança. 7, 8 Eu acordava na casa do meu pai, eu lembro disso muito bem, assim, porque meu pai, ele morava numa casa que tinha 2 andares, né? Tá. Então a gente acordava lá, eu acordava às 6 horas da manhã, bem cedinho, porque passava os programas que eu gostava. Aí eu descia devagarzinho e ficava assistindo, sabe? Que Porque interessante. meu pai, assim, ele achava meio louco, sabe? Ele não entendia porque que todos os meus amigos estavam assistindo desenho animado e eu tava assistindo documentário de bicho, sabe? Então, mas assim... eu me sentia muito bem vendo os animais, assim, sabe? Então, assim, também brincava... Quando eu era criança, antes de descobrir o adestramento, eu achava que eu ia ser fotógrafo. Tinha um cara que eu gostava muito que chamava Austin Stevens, que ele tirava foto das cobras e de animais, viajava tirando foto. Então, eu ficava lá na laje do meu pai também. Aí, só que assim, lá tinha formiga, né? Insetos. Eu ficava lá tirando foto das formiguinhas. E...
E assim, passava... Era o que eu mais gostava, era ficar com os bichos, assim, sabe? Que interessante, Sempre. gente. Vê? E aí é que tá, a gente começando a observar a criança, a gente vê quais são as habilidades que ela possui, os interesses, e vamos incentivar, não é? E olha as referências, por isso que a gente sempre fala, cuidado com as referências. Veja realmente o que seus filhos assistem, porque eles tendem a reproduzir. Como você reproduziu positivamente, não é? A questão da atitude do fotógrafo podia ter sido uma coisa negativa. Então isso é bárbaro. Para assistir programas proibidos, Sim. né? E aos Ainda 13 anos, você não pensava em ser biólogo, em veterinária, essa coisa toda? Não, o que eu queria era... Assim, na verdade, o que acontecia? Eu tinha muita dificuldade na escola, né? Desde muito pequeno eu tinha problema, tipo, de aprendizagem um pouco. Então eu tinha déficit de atenção. Certo. E tinha muita dificuldade de aprender nos ritmos das outras pessoas. Entendi. Só que a compensação de bicho, eu aprendia tudo muito rápido. Então, assim, eu vi assim, pô, eu queria fazer uma coisa que eu pudesse aprender sem ter que passar por tudo isso, de tipo, ter que estudar, porque eu sei que vai ser uma coisa muito difícil pra mim, eu vou ficar mal, e eu acho que corre o risco de me desestimular, fazer uma coisa que eu gosto muito, né? Estudar que eu digo, estudar igual todo mundo, sabe? Sentar na poltrona, ficar lá fazendo um monte de prova, porque era nesse momento que eu acabava tendo dificuldade, sabe? Entendi. E aí, e também ao mesmo tempo eu fui vendo que biologia é legal, porque você estuda o comportamento dos animais e tal, mas assim, não é o foco, sabe? Você acaba estudando muito, tipo, a parte dos micro-organismos. Anatomia, essas coisas, né? Que não é o interno, teu... né? Você queria mesmo o comportamental, o que te fascinava, né? Eu queria estar com o meio dos bichos, sabe? Eu queria estar deitado no meio dos cachorros, eu queria poder brincar com eles, sabe? Que é o que eu mais gosto na minha vida, assim, até hoje. Então, assim, o que eu queria... Eu fui pensando, pô, biologia é legal, mas não sei se vai ter muito área para eu trabalhar agora, né? Aqui no Brasil. Do jeito que eu gosto. Sim. Né? Poder pagar minhas contas, todas essas coisas, né? Pensei em psicologia e para psicologia animal. Só que aí eu fui conversando com psicólogos. Eles falaram que é uma parte muito pequena que você estuda. Então não vai ser o foco da faculdade. Sim. Eu pensei em veterinária, que era a mais óbvia, mas assim, ao mesmo tempo... Eu não queria estar ali, tipo, quando o bicho estivesse indo embora, sabe? Entendi. Eu queria estar ali quando o bicho estivesse feliz e eu podendo ajudar ele a estar mais feliz. Entendi. A sasaúde mental. Exato. Não a saúde física. Né? Exato. Aí eu descobri, com 13 anos, eu lembro da idade porque foi um momento que marcou muito. Que era um programa que eu assistia todos os dias, que era sobre treinamento de animais para cinema. Não lembro o nome do programa, infelizmente. Mas assim, e eram pessoas que treinavam diversos animais, né? E aí, falei, pô, é isso que eu quero fazer, né? Que eles estavam ali, aí ficava estudando, como é que eu ia fazer o rato passar pra mesa sem desviar o caminho. Aí eles ficavam treinando o rato um tempão e passavam um dia com o rato, entendeu? É isso que eu quero fazer, eu quero passar o dia com os bichos. E aí, eu comecei a pesquisar, né? Não contei nada pra ninguém. E comecei a pesquisar, bom, como é que eu posso entrar nesse mundo? E descobri que tinha vários cursos. Aí no colegial eu contei pros meus pais, que eu queria ser adestrador. E aí? A No reação? começo, meu pai ficou meio bravo, assim. E falou, pô, Dé, como assim? Todo mundo faz faculdade, como é que você não vai fazer faculdade? Né? E minha mãe também, né? Porque todo mundo da minha família fez faculdade. Tá. Né? Meu pai é repórter, minha mãe fez letras. Né? Então, assim, todo mundo fez faculdade, assim, todo mundo gosta de estudar muito, sabe? Essa parte de fez mestrado, fez doutorado. E eu quis fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso de adestramento. Aí o primeiro curso que eu comecei a fazer, eu estava com 18 anos, no último ano da escola. E o objetivo era já sair trabalhando, entendeu? Entendi. Aí eu saí já trabalhando. Quando terminou a escola, eu já fui trabalhar. Nossa.
Você já trabalhou nessa empresa ou você já quis montar logo a sua? Aí eu montei a minha empresa. Já montou a sua. Aí eu montei a Decão. Conta a história do nome dessa empresa. Que Como foi você assim, se chama? André, André. né? E o seu Mas apelido veio? Deco. E aí o meu amigo, meu melhor amigo, no caso, ele chama Ganso, Gustavo, ele virou pra mim e falou, meio brincando, e ele virou pra mim e falou, Deco, o nome da sua empresa podia ser Decão, adestramento. Olha. Aí eu falei, pô, é verdade. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí o meu irmão, o Vicente, e meu pai, meu irmão desenha muito bem, então ele fez o desenho. Fantástico, muito. Aí eu falei, Esse pô, logo. a gente tem que fazer o O do Decão com a patinha de cachorro. Muito legal. E aí a gente criou essa frase. Olha, gente, cachorro educado, família feliz. Como E é verdade. É verdade, porque é o seguinte, quer ver a família maluca, é o cachorro roendo tudo, mordendo tudo, acabando com a mobília, ou latindo, que nem um doido, né? Falando de latir, nós aprendemos uma que eu quero passar pra vocês. Isso é um momento shine, grave. Olha, ó. Decão, conte pra gente o que você percebeu da correlação entre cachorro que late muito tem a ver com família que fala alto. Me conte sobre isso. Assim, o cachorro, ele quer chamar atenção, né? Então, assim, a vida deles somos nós, né? Sim. Ele é totalmente dependente da gente sempre, né? Então, assim, o que ele puder fazer pra ter a gente perto, ele vai fazer, né? E quando a gente percebe, o que a gente percebe? Quando é uma família calma, o cachorro, geralmente, ele é calmo. Às vezes até demais, sabe? Então, assim, também tem os dois extremos, sabe? Então, assim, porque o cachorro saudável é um cachorro equilibrado, né? Não é um cachorro que nem que dorme o dia inteiro e nem que fica latindo o dia inteiro pra tudo, né? Mas aí, a questão é, quando a família ela fala muito alto, grita, briga muito, o cachorro, geralmente, ele é um cachorro que late muito, que grita, né? Grita, assim. Sim. Late muito alto. Né? E o tempo todo, às vezes rosna mais, né? Porque ele vê que aquilo é uma coisa normal, que acontece o tempo todo, né? Então, por exemplo, a mesma coisa, se a gente for tratar o cachorro com agressividade, em algum momento ele vai tratar a gente com agressividade. Perfeito. Né? Então, por exemplo, e a parte do equilíbrio que é importante também. Então, pro cachorro, né? Se a gente tem medo também dele, e a gente demonstra que a gente tem medo dele, ele também pode tratar a gente com agressividade. Porque no mundo dos cachorros, aquele medo, aquela insegurança não é boa, né, na natureza. Então, a pessoa medrosa, como é que ela vai tomar decisões? Né? Então, pro cachorro, você é o dono dele. Então, você vai ter que tomar conta do espaço que ele tiver, vai ter que tomar conta da segurança dele, né? E como é que ele vai passar isso pra uma pessoa que tem medo dele, sabe? Então, assim, ele tem que ter total confiança em você. Aí, por exemplo, né, que é uma coisa que acontece muito. O cachorro tá mordendo o brinquedinho lá dele. Sim. Aí, a pessoa vai tirar, só que ela vai tirar assim, ó. Fica com medo, né? Porque pra você tirar o brinquedo, principalmente quando é filhotinho, você tem que chegar lá e tirar. Não pode ter dúvida. Então, é uma coisa que eu falo muito pros meus clientes. Ou você vai lá e tira o brinquedo, ou você não vai lá e não tira. Não, por via das dúvidas, é melhor não tirar. Porque se você for ficar com medo dele, e você ficar indo e voltando, quando você for, ele vai te morder. Ele vai perceber esse medo, né? Ele vai perceber que você tem uma coisa estranha ali, entendeu? Por exemplo, quando a gente vai treinar um cão de guarda, a primeira coisa que a gente faz então uma pessoa diferente. Aí incentiva ele a latir. Aí na hora que ele late, a pessoa que a gente chama de figurante, que é a pessoa que está simulando, a pessoa que está invadindo o território dele, ela sai correndo. Sei. Então ele fica todo metido. Pronto. Deu certo. Entendeu? Agora eu vou fazer isso sempre. Quando entrar alguém aqui e mandar fazer um comando, eu vou latir e a outra pessoa vai sair correndo. Perfeito, O que né? que A vocês resposta. adestram? O que vocês adestram mais os cachorros? É para essa finalidade de comportamento de proteção das residências individuais? Ou você tem feito muita área de comerciais e de TV? Como é que tá isso? É um pouco de tudo, assim. Né? A gente treina muito... O principal é treinar cachorro para pet, para soluções de comportamento. Né? A gente tem
o que vem mais pra gente é, assim, cachorros com muitos problemas e que, assim, geralmente já passaram por vários adestradores. E aí, a gente precisa salvar aquele cachorro de alguma maneira, né? Então, assim, tem muito filhotinho, mas a maioria é assim. Então, assim, cachorros agressivos, cachorros com ansiedade de separação alta, né? Então, que tem problema de ficar sozinho. Que daí a pessoa liga quando já tá ganhando multa de todo mundo, Sim. quando as pessoas estão querendo expulsar ela do prédio, condomínio. ou o cachorro vai embora ou ela fica. Aham. Né? Então, assim, aí a gente vai lá e tem que resolver, porque senão, pro bem do cachorro, né? Sim. Assim, a gente, né, lógico, ama as pessoas, mas o que eu mais foco sempre é no bem-estar canino, sabe? Então, se você vier pra mim, por exemplo, me contratar, eu vou perguntar, tá, e como é que é o dia a dia do cachorro? Não adianta também a gente corrigir um comportamento se o cachorro não faz nada o dia inteiro, se ele fica sozinho o dia inteiro, não adianta, sabe? Porque você precisa ocupar mentalmente pra ele estar bem fisicamente no espaço e você pra ele poder parar de latir, porque daí a gente, tá bom, tenho certeza que ele tem coisa pra morder, que ele tem o ossinho dele, que ele tem o brinquedinho dele, pra passar o dia, e assim, se a pessoa trabalha muito, pelo menos chama alguém pra passear com ele. Certo. Sabe? Hoje em dia tem Exato. esse Então, serviço. assim, ele não pode, né? O cachorro ele não pode ficar sem fazer nada e você chegar em casa e esperar que ele não lata, que a sua casa esteja inteira, sabe? Isso é impossível, Sim. né? Então a gente tem que também ser realista às vezes, sabe? Então a pessoa pega um cachorro, trabalha 12 horas por dia, não tem ninguém pra ajudar ela e aí o cachorro não tem nada pra fazer o dia inteiro. Vai ficar estressado e vai destruir as coisas e pode ser pior, sabe? Ele pode se mutilar, né? Então, assim, Nossa. essas coisas são o que mais chama a gente. Mas, assim, a gente treina muito cão de guarda, agora voltou, tinha dado uma parada, recentemente aumentou essa procura. A gente treina muito cachorro pra comercial, né? A gente faz evento em empresa também, sabe? Então as pessoas vão fazer um evento pet, que agora tá aumentando também, né? Muito. E aí, geralmente tem o dia das crianças, que daí todo mundo leva os filhos, e tem o dia dos Dos cães. pets. E aí leva os cães e chama a gente pra ficar lá apaziguando, não deixando... E você pegou um nicho novo, né? Porque assim, a gente tem visto isso hoje, né, Suzy? Muita gente deixando de ter filhos, mas substituindo também por pets, né? A gente Sim. fala que hoje você tem mais pet shop do que até supermercado, é verdade isso? Aumentou muito recentemente e principalmente depois da pandemia, essa sua demanda de trabalho? Aumentou, né? Aumentou também... Tem mais gente trabalhando com isso. Mas como a gente tá faz tempo, né? Então a gente, graças a Deus, tem bastante procura. A gente tem a nossa forma de trabalhar também, né? Então, A gente percebe o amor que você tem, você fala de uma forma encantadora. Isso é encantador. Qual que é o diferencial da sua empresa? É isso? eu acho que principalmente é isso. esse E motivo? também, assim, porque a gente vai na casa, sabe? E quando a pessoa me chama pra treinar o cachorro, a primeira coisa que eu faço é sentar e conversar com ela, sabe? Então, assim, o cachorro vem, eu brinco um pouquinho, só que a primeira coisa que eu faço é conversar com ela, né? Por que você quer treinar o cachorro? Por que você pegou o seu cachorro? Qual que é o objetivo que você tem de treinar o seu cachorro? Né? Porque aí com isso, você consegue passar o que vai acontecer, como é que a gente vai ajudar e mudar um pouco a rotina. Porque a primeira coisa que tem que acontecer é mudar a rotina. Sem dúvida. Pra depois, a gente vai corrigir as coisas pontualmente, né? Mas a gente trabalha, além disso, também sempre junto com as pessoas. Todas as aulas são junto com os donos. E aí, respeitando 100% os cachorros, né? A gente nunca vai passar dos limites. Então, outra coisa que eu falo quando a gente percebe que o cachorro tá estressado, isso pode demorar 20 minutos, pode demorar 40 minutos, pode demorar 1 hora. A gente faz uma última vez e para. Porque se eu ficar forçando, a aula vai ficar desconfortável. Então, uma coisa que é assim, todos os cachorros, a não ser os que têm problema de ser muito medrosos, mas isso acontece depois também, tem que amar a gente. Sim.
Então eles têm que olhar pra gente e falar, nossa, chegou o cara que vai me dar comida, que vai me dar aula, eu amo esse cara, carinho, vai sabe? brincar comigo. Às vezes o dono até fica com ciúme, sabe? Porque ele vem e o cachorro fica maluco, ele fala, pô, comigo ele não faz isso, sabe? Então, assim, só que tem um outro ponto que é muito importante falar, eu acho, que ao mesmo tempo que a gente recompensa, a gente dá um monte de amor, carinho, a gente dá respeito. Então, assim, a gente faz ele respeitar a gente. Cachorro, principalmente, precisa disso. Se você deixa o cachorro livre pra ele fazer o que ele quiser, ele vai ficar perdido. Ele não vai saber o que ele pode fazer. Né? Nossa, gente, isso é treinamento para criança Exato, também. é igual. A gente tem que pôr as regras, a gente tem que ter reações compatíveis, né? E limites, né? Exato. Olha. E sem agressivo. Não tô falando Sim. sem você. Não tô falando Mas bater. firme, né? Não tô nada disso. Então, assim, por exemplo, você colocou a comida. Não comeu, Não comeu, dá meia hora, tira. tira a comida. Depois ele vai comer no próximo horário. Porque se você deixar à vontade, ele vai comer de pouquinho. Sim. E como isso pode prejudicar o cachorro? Primeiro que a comida estraga. Ele pode ter diarreia, pode ter vários problemas físicos, né? De saúde. Segundo que pode vir um bichinho de fora, principalmente se a gente mora em casa, rato, barato, essas coisas, e ir lá comer. Terceira coisa, quando o cachorro ele percebe que a comida vem de você, a comida é sua. Você tá colocando ali e permitindo ele comer. Então ele percebe, pô, eu tenho que ser bem amigo desse Grato, cara, né? grato com esse cara, eu vou obedecer esse cara, porque ele tá me dando a comida dele, ele tá me permitindo Nossa, comer. perfeito. Então, isso vai fazer com que ele entenda, pô, essa pessoa eu preciso respeitar, né? Ao contrário de você deixar a comida lá, às vezes ele nem vê você colocando, a comida cai do céu, sabe, pra ele, e aí não tem valor nenhum, sabe? A mesma coisa é brinquedo. Se você comprar 20 brinquedos Deixa lá. e deixa tudo à vontade, o cachorro não vai dar bola pros brinquedos, ele vai preferir o pé da mesa, porque é onde você tá aqui, ó. Você tá aqui conversando e tá mexendo no copo. Aí ele vai te subir em cima da mesa e vai tentar morder o copo. Ou, por exemplo, uma coisa que acontece muito, a pessoa antes de dormir tira o óculos, Sei. deixa na escrivaninha. Aí quando ela sai, esquece o óculos em cima da escrivaninha. Aí o cachorro vai lá e destrói o óculos. Sim. Porque é onde tem mais nosso cheiro. Né? Ele gosta Que nem do ele que tem o destrói nosso chinelo cheiro. também? Exato. O pessoal fica desesperado, né? Chinelo, meia, borda de sofá, É. que é onde tá sempre com o nosso cheiro, né? Os cachorros, eles gostam da gente, né? Então, se você pega, por exemplo, uma garrafa PET e gastar R$100 no brinquedo na loja, ele vai preferir a garrafa PET, porque aquele brinquedo não tem seu cheiro, aquele brinquedo tem cheiro de coisa industrializada. Agora a garrafa PET, você ficou brincando, você ficou mexendo, fez os furinhos, ele vai preferir a garrafa PET, Que né? interessante. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, quando a pessoa vai... ela pode ter um monte de brinquedo, o cachorro pode ter um monte de brinquedo, mas tem que deixar 2 por dia, sabe? E o restante deixar no seu roupa suja. Gente, Olha é isso. igualzinho a criança. Eu 2 sempre por falo, dia. não coloque aquele monte de Tudo brinquedo pra ela, à porque ela só disposição. faz bagunça, ela não explora aquele brinquedo, não tem prazer e fica depois tudo igual. Igualzinho a lidar com criança. É Exatamente. educar. É educar. E eu acho que talvez por isso o cachorro seja muito próximo do ser humano, né? Porque você tem uma educação emocional também muito próxima. E o cachorro, assim, é o único bicho que se relaciona, né, melhor com um animal de outra espécie do que da espécie dele mesmo. Não que ele não goste e não seja importante ele poder se relacionar com outros cachorros. É muito importante, né? Mas, assim, por exemplo, quando ele tá com medo, ele vai procurar o seu abrigo Dono, né? Exatamente. mais do que da matilha que ele tiver. Né? Então, assim, e ele passa o dia inteiro lendo a gente. Né? Ele lê as nossas expressões corporais. Ele sabe quando a gente vai colocar o tênis e a gente vai sair. Ele sabe quando a gente vai pegar a bolsa e vai embora. Né? Então, assim, ele já... Por isso que é importante a gente quebrar os padrões, sabe? Porque, por exemplo, se você pega sempre a bolsa e vai embora, né, isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? Se veste, tá pronto pra ir embora, pega a mochila, a chave do carro, aí fala, tchau, Bob, Isso. e vai aí? embora. Aí ele falou, pô, ele me deu atenção e acabou tão rápido. Aí, né, ele vai ficar estressado, vai destruir a casa e a gente não mudou nada do ambiente. Então ele continua com aqueles 10 brinquedos lá dele, à vontade. Aí ele vai falar, bom, qual foi a última coisa que ele mexeu? O que vai ter o cheiro do meu dono? Vai ser o sofá. Então eu vou lá mexer no sofá. E aí o jeito que ele tem de interagir é raiando, mordendo. Tá.
Né? E como é que a pessoa tem que agir, então, quando ela tem que sair? Ela tem que ignorar 5 minutos. Como assim? Ignorar o... Fingir que o cachorro não tá lá. Se der Nem fa- atenção... Se você der atenção... Nem fala tchau, então? Não. Porque o que acontece? O cachorro ele não vive que nem a gente, que tem que despedir e tem que falar oi. Sabe? Isso é uma coisa de ser humano. Né? Então, a gente fala, pô, você entrou e não cumprimentou ninguém. Mas o cachorro, ele... Pra ele é melhor você entrar, fingir que ele não existe, aí ele vai chegar em você bem mais calmo. Agora, se você já chega fazendo... Fazendo festa, ele vai ficar naquela expectativa. Quando é que o meu dono vai chegar? Quando é que o meu dono vai chegar? Vai parar um carro na frente da sua casa, falar, será aqueles? Aí não é, ele vai pegar a almofada e vai destruir. Sabe? Porque ele vai gastar aquela ansiedade. Isso, Porque vai criar aquilo, uma ansiedade, porque aquilo né? vai gerar uma ansiedade. Né? Então é a mesma coisa. Você tá aqui fazendo carinho nele. Aí de repente você só vai embora, não acontece nada de bom. Ele só perde. Ele também vai ficar ansioso. Por isso que é importante assim, você deixar coisas legais, separar coisas que ele gosta também pra saída. Então, às vezes, dá um osso, sabe? Dá um brinquedinho de rechear, que tem algumas coisas que são legais, que dá pra colocar coisa dentro, pra ele ficar lá lambendo, e só dá na hora que você for sair. Então, que geralmente eu sempre falo pros meus clientes, é assim, você tá saindo, abrindo a porta. A última coisa que você vai fazer é deixar o brinquedinho dele no chão e fechar a porta. Que ele Entendeu? vai ficar Tem o naquilo. cheiro, E junto disso, o brinquedinho vai estar com seu cheiro, porque você deixou no seu roupa suja. Então a gente sempre fala, deixa os brinquedos, o ideal é deixar guardado no seu roupa suja. Pra pegar o cheiro Já tá com mesmo. bastante cheiro. Que interessante. Poxa, que legal. E no lugar que eles dormem, sempre deixar uma camiseta velha, sabe? Porque daí também ele vai estimula ele a estar sempre deitadinho lá, vai estar sempre confortável o cantinho dele. Ele não Aí ele precisa olha achar aquele outro cantinho. vai sentir o seu cheiro e vai falar, agora eu posso dormir aqui porque tem o cheiro do meu dono. É Isso. Aí quando chega em casa, então... Sem festa. Só sem festa. Sem não festa. se manifesta. Inclusive, aquilo que você deixou na hora que você tava saindo, você tira. Ah, o brinquedinho? Porque ele vai entender, pô, quando meu dono não tá, eu ganho aquilo. Quando meu dono Quando chega, ele eu perco. chega, eu tiro. Porque aí ele não precisa. compensação. Ele não precisa daquilo, porque ele vai agora ter sua atenção. Agora tem você, interação, né? claro. Mas aí qual que é o seu pensamento relativo a isso? Por exemplo, se a pessoa trabalha fora o dia inteiro, é melhor ela ter, porque muita gente quer ter um pet, mas ela não tem a condição de ter a interação diária. Sai, volta tarde, tá lá trabalhando e o cachorrinho fica lá o dia inteiro sozinho. É melhor ter o cachorro, porque já tá comprovado que também animais fazem bem, né? Pra relação humana, mas nesse caso da pessoa ser sozinha. Ou ela não ter nenhum pet, ou ter outro tipo de pet. Tem várias raças de cachorro, né? Então, assim, tem raças de cachorro que se adequam mais a ficarem sozinhos do que outras. Né? Mas a gente tem que pensar que, assim, você vai ficar 12 horas fora, né? Médico, por exemplo. Isso acontece muito. O que você vai ter que fazer é passear com ele, né? Quando você voltar, dá atenção, né? E assim, tem que pensar muito, porque o que acontece é assim, pô, a pessoa chega, trabalha 12 horas, chega em casa exausta, Ainda tenho que ainda dar tem atenção, que ainda dar tenho atenção. que passear com Dá ele. atenção pra sair. porque não é um ser vivo, Sim, né? Então, assim... tem suas necessidades. Exato. Então, assim... E, assim... hoje em dia você tem outras opções. Você pode deixar na creche, né? Só acho que, assim... Eu acho muito legal a creche, só que eu acho que a gente tem que sempre pensar, sabe? Até que ponto a gente vai ser com... deixar pros outros Uma responsabilidade, nossa, né? Então, assim... Eu acho perfeito creche. Só que, assim... Até que ponto o cachorro vai ser seu? Porque se você deixar ele todos os dias na creche, ele vai ter um laço diferente com você. Sim, claro. Ele não vai ter esse laço que, por exemplo, a pessoa que dá realmente atenção pra ele, que passeia, ele teria. Porque o lugar de lazer dele é na creche, Sim. não em casa. Interação, né, com A os tendência outros. é ele se correlacionar melhor com o pessoal da creche, é isso? É criar mais vínculo com esse O que pessoal? acontece às vezes também é assim, o cachorro não cria vínculo. Nem Então com um, nem com o outro. Porque ele vai na creche, cada hora são cachorros pessoas- diferentes. exatamente. E são pessoas diferentes, Isso. né? Então,
E aí ele chega em casa e ele tá exausto, ele não tem nem força pra brincar. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado com tudo isso. Claro. Não tô falando que, assim, eu acho que a creche é super importante, não tô julgando ninguém. Eu tô falando, assim, é uma opção e que ajuda. Sim. Só que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque eu acho que, assim, o ideal, por exemplo, se você vai deixar na creche, deixa 3 dias, não deixa todos os dias. Até porque senão ele não tem nem tempo de descansar, sabe? Então, assim, ele precisa ter esse tempo também no território dele, porque senão ele não vai relacionar o território como o dele. Então ele vai ficar totalmente perdido. Correto. Me diz uma coisa, você estava falando a respeito da questão da ansiedade, que cachorros ansiosos geralmente têm donos ansiosos. Fala sobre essa correlação, que eu achei muito interessante e verdadeira. Sim. É assim, quando a gente vai na casa da pessoa, quando o cachorro... Porque o que caracteriza um cachorro ansioso, né? Ele não consegue esperar, né? Ele não consegue esperar a atenção, por exemplo, chegar pra ele. Ele vai estar o tempo todo pedindo, aí ele vai arranjar formas de que aquela pessoa dê atenção pra ele. Né? Então, por exemplo, vai pegar uma coisa que não pode, né? Ele vai perceber que você tá trabalhando, mas aí ele pegou um chinelo, você vai parar tudo que você tá fazendo, vai sair correndo atrás dele pra tirar o chinelo dele. Falou, boa, ganhei. Mesmo que seja uma bronca. Né? E aí o que acontece? A pessoa que é muito imediatista, que é muito ansiosa, que é agitada, não consegue, às vezes, esperar também, geralmente o cachorro vai ser assim, porque o cachorro... A pessoa também não espera, por exemplo, o cachorro tá latindo. O ideal seria você continuar fazendo o que você tá fazendo, coloca um fone e deixa ele lidar lá com o problema dele. Aí na hora que ele se acalmar, você vai lá e dá um petisquinho, pega ele no colo. Perfeito. Mas agora, às vezes quando a pessoa é muito ansiosa, ela não consegue fazer isso. Né? Ele tá latindo, ela quer calar a boca, vai lá dar um... Isso é um problema que a gente tem visto, biscoito. infelizmente, que tem aumentado. Quando eu comecei a treinar, as pessoas conseguiam lidar mais com a espera. Sabe? Hoje, eu não sei muito bem o porquê, mas tem sido muito difícil a gente explicar para as pessoas, calma. Sabe? Seu cachorro também precisa de um tempo para ele. A sabe? tolerância diminuiu muito, você não acha? Diminuiu. As pessoas estão mais intolerantes Sim, mesmo. a Então, ansiedade aumentou muito. não, e a intolerância mesmo. Quando isso a gente vê com criança, com tudo. Quando a criança começa a dar trabalho, olha, então toma isso aqui, vai, fica quietinho. Olha, toma o celular. Olha, toma, sabe, pega lá o biscoito que você quer. E ao contrário, a gente sempre fala exatamente isso que você está dizendo. Quando o comportamento for adequado, aí você dá a premiação. E não para calar a boca. Exato. E é com o animalzinho a mesma coisa. Porque no fundo, o que acontece? A pessoa começa a gritar, aí começa a dar bronca no cachorro. Isso. Só que é isso que ele quer, sabe? Por via das dúvidas, ele quer atenção. Sim. Nem que seja pra brigar. Nem que seja pra né? brigar. Pro Você bem parou ou o que você pro tava mal. fazendo pra olhar pra ele. Né? Então, assim, sabe, que nem, por exemplo, o cachorro ele vai aprender a ficar sozinho. Né? Porque o que gera a ansiedade do cachorro é a recompensa. Sim. Né? O cachorro ele funciona por recompensa. Então, ele vai testar pra tentar chamar a gente pra voltar, no caso da gente ter saído, ou pra chamar nossa atenção no caso da gente estar perto, mas tá ignorando ele. Então, assim, se a gente tá sempre recompensando os comportamentos que a gente não quer, eles nunca vão parar. Não vai conseguir entender que Ele é não vai negativo, entender. né? O cachorro, você não consegue virar pra ele e falar, ó, eu já expliquei pra você que você não pode ficar latindo. Né? Ele não entende isso. Então, assim, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente fala, você tem um filhotinho e vai ensinar ele a ficar sozinho. Ele vai chorar. Sabe? Ele não tá acostumado. Aquilo é uma mudança pra ele. Só que, assim, isso, assim, é muito difícil. Recentemente, isso aumentou também. As pessoas têm que entender que, tipo, o cachorro, ele precisa se frustrar, principalmente quando ele é filhote, e ele precisa sofrer um pouco. Sim. Pra, depois, quando ele tiver adulto, ele vai ser um adulto muito mais calmo. Ele não vai sofrer, quase. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que tá comigo há 9 anos. A Ivy. Então, assim, a gente treinou, fez tudo isso desde filhotinho. Ela vai no veterinário, leva a vacina e de boa. Olha. Sabe? Sem reclamar. Sem reclamar, fica olhando pra mim, e aí, pai? Olha. Sabe? Tudo certo. Então, assim, se você ensina pro cachorro que ele precisa
que coisas ruins vão acontecer na vida dele, né? E que, assim, não são nem tão ruins. A gente aumenta, sabe? Então, assim, o cachorro de verdade, ele precisa ficar sozinho. Ele precisa ter o tempo dele de cachorro. Né? Mas a gente não consegue. O cachorro começa a chorar, a gente fala, nossa, ele tá sofrendo. E às vezes ele nem tá sofrendo. Ele aprendeu que chorar e atenção. Então ele vai continuar chorando. E aí ele vai chorar cada vez mais alto. Aí na nossa cabeça de ser humano, ele tá sofrendo mais agora. Nossa, como eu sou um ser humano horrível. Na verdade, ele nem tá sofrendo, às vezes. Ele tá fazendo aquilo porque tá querendo atenção. Ele tá tipo, me dá atenção. Aí ele vai aumentando a força. É a mesma coisa, né? Então, é difícil. A gente tem que ter muito cuidado também na hora de explicar essas coisas. Porque os cachorros, que nem vocês falaram, substituíram os filhos. Sim. Né? Isso é bom, mas por um lado é muito complicado. Porque você tem que... Tudo bem, eu sempre falo para os meus clientes, Deco, veio um outro restaurador aqui e falou que a gente não pode cuidar deles como se fossem nossos filhos. Eu acho que não é por aí. Acho que o amor que a gente tem é maravilhoso. A gente tem que amar. Mas você tem que lembrar que seu cachorro é um cachorro. Tem 4 patas, ele precisa latir, ele precisa ter limite, ele precisa pisar na grama, ele precisa ter o canto dele, ele precisa ser frustrado, né? Então, ficar mimando ele, sabe? Isso. Você vai... Fala, desculpa. Não, qual a característica de um cachorro mimado? Você já ia falar, né? Você faz tudo o que ele quer, sabe? E aí ele fica como? Aí ele vai ficar insuportável, desculpa a palavra, mas ele vai ficar assim. Ele vai na casa dos outros e vai ficar pedindo colo. Ele vai ficar sozinho, ele vai ficar chorando. Então, a vida da pessoa fica em função daquele cachorro. E aí o que acontece? O cachorro, ele cria uma dependência tão grande com aquela pessoa que, espero que isso não aconteça, mas se a pessoa passar mal, porque isso acontece, a pessoa vai no hospital, vai passar 3 dias, o cachorro vai ficar 3 dias sem comer. Isso é muito comum. Sabe? O cachorro vai ficar 3 dias em pânico. Porque não sabe como é ficar sozinho. Porque ele não sabe como é ficar sem aquela pessoa. Às vezes, a questão não é nem sozinho. A questão a pessoa tem um cachorro de colo. E passa o dia com ele no colo. Né? E aí, ele... agora eu tenho que andar até minha comida. E, assim, parece absurdo, mas isso acontece muito, sabe? Então, assim... as pessoas, muitas vezes... É duro falar isso, mas assim... Estão humanizando os cachorros. É isso, né? E aí, pra mim, eu amo cachorro. Claro. Sabe? É difícil às vezes ver isso, porque você tá perdendo a naturalidade do cachorro ser cachorro. Sabe? Você tá criando um mini humano, só que você tá deixando ele mal, porque ele não tá sendo ele. Sim. E aí o que acontece? Ele vai morder, ele vai chorar. Quando ele não tiver as coisas que ele quer, ele vai te morder e ele vai chorar, sabe? Ele não vai ficar sozinho, ele vai arranhar a porta, ele vai chorar, gritar, porque daí grita mesmo, ele vai uvar, ele vai... E aí você vai tirar, por exemplo, caiu um amendoim, ele não pode comer amendoim. Sim. Aí você vai lá tirar o amendoim, ele vai te morder, Sim. e vai te morder forte. Aí ele vai falar, aí vem a humanização de novo. Nossa, meu cachorro me mordeu, ele me odeia. Não é isso, você ensinou isso pra ele, que ele tem que ter tudo que ele quer. Sabe? Ele falou, agora Vai me tirar. agora vai mexer comigo? O que aconteceu? Ele vai ficar intolerante. Ele vai ficar intolerante, ele Vai. quer tudo pra ele, ele quer aquilo, Exatamente. aquilo é meu, sabe? Tudo é meu. Você é meu, isso que também é. Você é meu, então assim, Você é meu. cria essa posse. Então você vê muito cachorro, principalmente cachorro pequeno, e cachorro grande também, precisa dar um cachorrinho pequenininho. Ninguém consegue mais abraçar a pessoa. É verdade. O marido vai chegar perto da pessoa, abraça, ou vice-versa. Tipo, a pessoa tá com o cachorro no colo, o cônjuge vai chegar perto, o cachorro avança, mostra os dentes, sabe? E avança feio mesmo, sabe? Por quê? E não é porque ele tá te protegendo, é diferente, sabe? Quando o cachorro ele tá protegendo o território, ele tá te protegendo porque você ensinou ele a fazer isso, ele não vai ficar o tempo todo atento e preparado pra defender que aquilo é dele. Ele vai ficar tranquilo, Sim. porque ele sabe da capacidade que ele tem de defender, e ele sabe também que você tá lidando com a situação. Agora, no momento que você falou, Loli, atenção, que é minha cachorra, a minha boxer, por exemplo.
eu falo pra ela, Loli, atenção. Aí ela já levanta a cabeça Olha, e fica. Do contrário, todo mundo faz o que quiser com ela. certo. Certo? Então, Quando falar assim, atenção é o comando que ela já sabe que é pode acontecer alguma coisa errada aí. Aí ela Que você adestrou também dessa maneira, É. certo? Então, assim, né? Então, se você fica... por exemplo, o cachorro começa a rosnar quando a pessoa vem te abraçar. Aí você faz, ele me ama tanto. Sabe? Mas não é isso. Aí lascou. Porque isso não é amor. É posse. Não, É posse, é exatamente. diferente. Quando o cachorro te ama, ele pede carinho. E também quando você fala, calma, agora não dá. Ele vai deitar na dele. Sabe? Então, assim, é diferente. Sabe? As pessoas confundem que você ter um cachorro saudável e você ter uma relação saudável com o seu cachorro, né? Você poder dar atenção pra ele nos momentos certos, sabe? Então, por exemplo, as pessoas só dão atenção quando o cachorro tá pedindo atenção. E quando ele Exatamente. tá lá na dele, ignora, finge que não tem cachorro. Exatamente. Aí ele vai entender o quê? Eu preciso estar o tempo todo pedindo atenção pra ganhar atenção. Né? Agora, se você tá fazendo o que você tá, sei lá, trabalhando, enfim, fazendo qualquer coisa. Aí você para um pouquinho, vai lá, o cachorro tá dormindo. Aí você Faz vai um chegar, vai fazer um carinho. carinho, aí você chama ele pra brincar de bolinha. Nossa. Sabe? Aí ele vai entender, pô, as coisas acontecem. Sem eu não preciso me preocupar. Sabe? Ou, por exemplo, em questões de perigo, vem o cachorro avançar. Aí você lida com aquela situação, você não espera o cachorro lidar. Então você afasta ele antes dele entrar em fuga ou ele querer morder o outro cachorro. Sei. Eu falar, meu dono tá me defendendo. Sim. Eu não preciso também ficar me preocupando em ficar reagindo e defendendo. Meu dono, porque é isso. Né? O que a gente tá explicando para um cachorro, né? Quando você recompensa essas atitudes dele de agressividade, por exemplo. Principalmente se é um cachorro inseguro. Né? Você tá falando, não é da natureza dele te defender, não é da natureza dele... assim, defender, lógico, todo cachorro tem um pouco, mas assim, não é da natureza... nenhum cachorro, né? A gente tava falando antes de cachorros agressivos e tal. Nenhum cachorro é agressivo porque ele simplesmente é agressivo. Sabe? Nenhum cachorro saiu da casa dele e falou, hoje eu vou matar todo mundo. Sabe? Cachorro não é assim. Tem que... Mesmo tem que aquelas raças mais agressivas. não é. Então, assim, tem que ter acontecido alguma coisa pra ele ficar agressivo. E muitas vezes, ou ele passou por muitos maus tratos, Sei. então batiam muito nele, ou ele foi muito mimado. Então são as duas coisas, né? Então, o cachorro morde, você falou, vai dar carinho e pega ele no colo, Sei. sabe? O que você ensinou pra ele? Que quando ele quer afastar o que ele tá com medo, ele tem que morder. Sim. Então ele vai fazer isso pra tudo. Pro cachorro, pra pessoa, pra tudo. Nossa, como o cachorro absorve realmente o comportamento do dono. Do ambiente, Que está ali ao redor, né? Porque, lógico, ele tem a atitude de acordo com a consequência, ele mantém essa atitude ou não. É bem comportamental. Então, quando você vai adestrar, você também tem que mudar comportamentos do dono, né? Então, assim, não é só a questão do cachorro, né? É o dono também. E muitas vezes a gente tem que fazer uma forma de psicólogo. É isso mesmo. E eu não sou psicólogo, né? Mas a gente tem que conversar, né? Como amigo. Sim, Claro. Tem muito cliente meu que vira meu amigo. acredito. Porque é isso, a gente dá um conforto pra pessoa, sabe? Sim. A gente explica, por que você tá assim? Sabe? Às vezes a gente tem que falar, cara, você tá colocando uma coisa no seu cachorro que às vezes pode ter um motivo diferente. Às vezes é o caso, lógico, eu não falo assim, mas tem todo um cuidado, né? Pra Claro. falar. Mas assim, às vezes a pessoa tá precisando de ajuda. Sim. E eu não sou a pessoa certa pra isso. Claro. Mas às vezes você precisa dar um direcionamento. Você fala, cara, o Exatamente. que você tá fazendo com o seu cachorro tá prejudicando ele e você. Né? Então, assim, eu consigo ensinar ele, mas agora você precisa de uma outra pessoa pra te ajudar. Ajuda, né? Né? Então, assim,
isso acaba acontecendo muito, sabe? E às vezes acontece também da gente ir na casa das pessoas, as pessoas, como a gente vira amigo, as pessoas desabafam sobre um monte de coisa. Sabe? Sim. Então, Você passa a ser Aí um você confidente, né? exato. Então, assim... Que nem Isso, quando a gente vai ao cabeleireiro. É. O cabeleireiro acaba Sabe sendo tudo, confidente. e sabe assim, isso é tudo. legal, eu gosto disso. Né? Aham. Porque até pra Interação. poder treinar o cachorro, é legal você saber como é que é a rotina. Certo. Sabe? Como é que a pessoa lida com o cachorro, sabe? O dia a dia. Porque também é isso, a pessoa tá estressada, o cachorro fica. Claro. E aquele momento, às vezes, de estresse, né? De repente a pessoa tá passando o maior perrengue no trabalho, ou um perrengue de relacionamento, Financeiro, nossa. né? Financeiro, e aí joga isso Exato. né, na relação ali com o cachorro, né? Agora, como é que é o teu trabalho com relação assim a autistas, com relação a adestrar cães para auxiliar a pessoa para relaxar, não é? Tem algumas... uma vez, um amigo nosso estava com um problema cardíaco e ele ganhou um Golden, porque disseram que o Golden, para as pessoas que têm Cardíacas, problemas cardíacos, com cardiopatia e tal, diz que alivia e tal. Olha, não sei se foi emocional ou não, o problema dele se estabilizou, não teve mais aqueles picos. Isso é fato? Existe algum estudo que demonstre que esta interação é positiva? Existe. Isso pra várias coisas. Por exemplo, pessoas com Alzheimer Alzheimer também? começam a lembrar de algumas coisas, sabe? Não só o cachorro, papagaio, cavalo, essas coisas. A interação com o cachorro, com os animais, faz, eu acho, né? Pelo que eu li, não sou nenhum especialista nisso, Sim. mas assim, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, faz a gente ter um contato com uma coisa que a gente não tem mais no nosso dia a dia, né? Que é com a natureza. E às vezes os animais eles estão no nosso inconsciente, né? Então assim, a gente lembra que o nosso pai tinha um cachorrinho quando a gente era criancinha, sabe? E as pessoas que estão, por exemplo, que têm Alzheimer, é incrível. Elas lembram. É mesmo? Você teve vários casos assim? Me conte. Não comigo, mas Sim. eu tive vários amigos que trabalharam com isso, que trabalham e que falam isso, sabe? Que a pessoa, às vezes você leva um bicho e a pessoa começa a lembrar de outras coisas. Então, tem um caso de, por exemplo, a pessoa levou um papagaio para uma casa de Alzheimer. Sim. A pessoa começou a tocar piano, sabe? Porque começou a lembrar, porque aquele Nossa, me papagaio arrepia. trouxe aquela lembrança de que de uma infância dela. Né? Não sei o que mexeu direito, mas Sim. assim, começou a lembrar de um monte de coisa. Né? Então, às vezes, que nem a gente recentemente, mês passado, foi numa escola, né? Eu, a Ive, um amigo meu, o Tom, e o cachorro dele. Muda muito, sabe? Porque as criancinhas querem ter contato com os cães, aí você começa a ensinar pra elas como é que elas podem ter contato com os cachorros. Aí você mostra, senta, fica. Aí Ivy ama, né? Então, assim, aí você recompensa. Aí a criancinha recompensa. Você, lógico, com todo o cuidado do mundo, mas mostra, não aperta aqui, que pode machucar, sabe? Então, porque elas querem abraçar o cachorro, né? Sim, primeira coisa, né? Então, Ah, Bichinho de pelúcia. Exato. Uma coisinha fofa. E aí vem peluda. Então, assim, elas querem abraçar ela e ficar com ela no colo. Então a gente fala assim, vai devagar, ela nunca te viu. A Ivy não vai fazer nada. Mas assim, importante né, a gente ensinar isso para as crianças. E aí, crianças com autismo, isso. a gente ensina, por exemplo, a última vez foi com uma criança que ela tinha dificuldade de se comunicar, né? O autismo dela era bem baixo, mas assim, que tem níveis, né? Tem. É, e tal. eu não sei direito, mas assim, até tenho que pesquisar mais. Mas o que acontecia é que a mãe queria que o cachorro ajudasse ele no dia a dia para ele conseguir que aquilo fosse uma ferramenta de interação com ele de outras pessoas. Ok. Então, ele pegou um cachorrinho pequenininho que ela pudesse levar em todos os lugares e a gente tinha que ensinar ele a se comportar. E para ele poder estar sempre junto. Então, ia ser o amigão dele em todos os lugares, né? E
Porque o cachorro também tem isso, né? Quando você vai passear com o cachorro, você conversa com todas as pessoas que têm cachorro. É verdade. Então, É assim, verdade. Tem. você... Ele é um mecanismo de fazer social, né? Você sabe que tinha um amigo meu, quando ele era da adolescência, Usava o cachorro ele pra usava o paquerar. cachorro pra pagar. Qual é o telefone da sua Olha a cachorrinha? estratégia. Isso acontece. Isso acontece bastante. Não é? Porque tá ali e tal. Ai, aí, você viu como é que tá indo? Olha aí, gente, quem tem problema de relacionamento. Isso acontece. A gente acontece também, a pessoa quer que o cachorro fique confortável pra poder levar no parque. Sabe? E aí funcionou isso, sabe? Do autismo. Tipo, não é uma coisa que tem uma procura grande, porque ainda é um pouco de tabu. E as pessoas Uma não sabem pena. muito que isso ajuda. Tem alguma Nossa. raça específica pra isso? Desculpa, Suzy. Raças grandes, o ideal mesmo são raças maiores. Tipo, Golden Retriever. É melhor. Porque é isso, sabe? O cachorro, por exemplo, teve uma outra vez que a pessoa tinha umas crises mais severas. E ele percebe que isso vai acontecer. Olha. E aí ele ficava perto, né, da criança. E aí o que a gente ensinou pra ele foi ficar sempre perto quando ela estava tendo essas crises. E aí o que acontece? Os pais começaram a perceber mais rápido e conseguia dar um auxílio mais rápido Que interessante. por causa do cachorro. E tem um outro ponto, que aí eu acho que é uma coisa que eu observo também, de novo, não sou psicólogo, mas assim, o cachorro não julga, né? Ele te ama igual, você pode ter a dificuldade exatamente. que você tiver, você pode não saber falar, você pode ser cego, você pode ser surdo, você pode andar de cadeira e roda, não andar, o cachorro vai te amar igual, né? Então, assim, ele olha pra todas as pessoas iguais. Perfeito. Né? Então eu acho que só isso, já ajuda muito. Né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de criar laços, né? Sim. Então o cachorro não vai ter essa dificuldade. Ele não tá nem aí, sabe? Ele quer te amar, ele quer te dar carinho, que você dê carinho pra ele, que você dê um biscoitinho pra ele. É isso que ele quer. E ele vai poder te ajudar e ele vai estar sempre do seu lado quando você precisar dele. Perfeito. E o lado legal de ser um cachorro maior é porque aguenta um pouco mais. Sabe? Então, às vezes a pessoa vai levar pra outros lugares. Então, se for um cachorro de auxílio, você vai levar pra outros lugares, vai levar pra escola, vai levar pro shopping, né? Ele aguenta, além de fisicamente ele aguentar andar mais, ele, tipo, a pessoa às vezes precisa apertar o cachorro quando tá nessas crises. Sim. O cachorro pequenininho vai se machucar. Sabe? Entendi. O cachorro, um Golden Retriever, ele aguenta. Nossa. Aguentar. Sabe? E assim, não vai. Pra ele não vai ser uma coisa que vai prejudicar ele. Não vai ser uma coisa que Perfeito. ele vai machucar ele. Entendeu? Ele gosta de contato. E o Golden tem uma coisa que. Ele tem bastante pele. Então, assim. E pelo. Então, até a pessoa chegar onde pode machucar, vai demorar, não vai chegar, entendeu? Interessante. Então, assim. E assim, e acho que o mais legal de tudo isso é que você vê a gratidão da pessoa e do cachorro, sabe? É um com o outro. É um com o outro. É uma relação muito forte. Porque a pessoa percebe que, pô, ele tá me abrindo barreiras, sabe? Né? Então, assim, e os pais também, sabe? Isso, assim, é uma coisa até que também eu não fico fazendo propaganda, porque eu acho que é uma questão de respeito com todos. Sim. Sabe? Eu falo aqui, mas assim. Porque eu gosto de fazer essas coisas, porque eu amo cachorro, né? Então, assim. Não é uma coisa. Eu gosto de ajudar, Claro. sabe? Então, assim. Eu, por exemplo, já treinei alguns casos. E eu não fico. Eu não gosto de ficar postando. Eu não fico postando, porque eu acho que, assim. Primeiro que as pessoas não gostam, sabe, às vezes, de se sentirem expostas. E segundo que eu não tô fazendo isso pra ganhar like, Sim. sabe? Tô fazendo isso porque eu gosto de cachorro, né? Então, assim, quando começa a surgir essas coisas, eu acho, eu vou mudando, sabe? Então, assim, eu entrei pra treinar cachorro pra televisão, que era o meu sonho. Só que eu vi que você consegue fazer o cachorro ser muito mais feliz trabalhando com outras coisas e trabalhando a relação dele com as pessoas
E ele vai se sentir muito melhor do que trabalhando na televisão. Entendi. Né? Na televisão, eu me decepcionei um pouco, pra ser sincero, né? Porque tem muita gente que trabalha bem, que respeita muito os animais, mas você precisa ser muito insistente e falar, olha, por exemplo, eu só vou entrar quando tudo estiver pronto. Tá. Meu cachorro entrar, fazer o que tem que fazer e ir embora. Não ficar naquela expectativa, Porque senão é um monte de né? luz quente em cima do cachorro, o cachorro começa a ficar cansado, Estressa, né? estressa ele, e primeiro que ele vai se sentir mal naquela situação, segundo que ele não vai render, sabe? Aí quando você... Porque nas primeiras vezes que eu fui, era assim, aí você entrava pra gravar propaganda. Aí falou, pode entrar. Aí, quando eu entrava, que todo mundo ia ficar pronto, ia ler a fala, ia ler o que ia falar, Aí, nas primeiras vezes, eu tava todo tímido lá, né? Sim. Poxa, você fica inseguro, Sim. oportunidade, aí eu ficava quieto, fazia o que eu podia, dava água pro cachorro, dava comida, mas assim, ficava na minha. Nas outras vezes eu percebi, bom, eu já vou entrar, se não tiver tudo pronto, eu vou sair, sabe? Perfeito. E aí, assim, eu comecei a perceber que é legal, né? Isso é legal, mas assim, não é o que eu mais gosto. Entendi. Percebi que, tipo, trabalhar com problemas, solucionando problemas de comportamento, trabalhar com guarda, sabe? Trabalhar com pessoas com necessidades especiais, né? Trabalhar com autismo, essas coisas, também é uma coisa que eu acho que muda muito e que você consegue trabalhar com a relação cachorro-humano, sabe? E, assim, cachorro, pra mim, é bem sério, sabe? Não é só... Porque hoje em dia, né, tem muita gente que me procura pra conseguir ganhar dinheiro Sim. com adestramento. Ele fala, bom, se você quiser trabalhar com adestramento, já pensando em ganhar dinheiro, Já. procura outra pessoa pra te ensinar. Perfeito. Porque o foco da gente é ensinar o cachorro a ser feliz, sabe? E as pessoas a se comunicarem com ele. Então, o ganhar dinheiro vai ser uma coisa secundária. Sim, é uma consequência. É. Porque tudo que você faz com Sem amor dúvida. acaba questão se tem que revertendo, ser porque essa. você se dedica, você estuda, né? Você vê quantas pesquisas você fez. Você é um autodidata. Exatamente. Você vai em busca do conhecimento. Você E assim, tá tem sempre... desculpa te interromper, mas é uma Imagina. coisa importante. Tipo, eu faço curso todo ano, pelo menos uns 4. Tá vendo? Olha o Sabe? interesse. Faço parte de um grupo de treino, sabe? Então que você tá sempre em relação com as pessoas que trabalham com você, né? Com o mesmo trabalho, conversando, sabe? Aprimorando, né? Então, assim, Trocando ideias, né? Trocando Você tem que estar sempre se experiências. atualizando, sabe? Sem Sempre. dúvida. Não é porque não tem faculdade que você não tem que pesquisar e Perfeito. e Ao conseguir contrário, tipo, Exatamente. trabalhar e tem formas de você conseguir chegar onde você quiser, sabe? Mas você sabe que você me falou essa questão das redes sociais, assim, que você fala assim, eu faço esse trabalho, né, do autista e tal. E isso eu achava muito importante, que você realmente pensasse num jeito, eu sei que tem gente que não quer se expor, mas que você possa publicar isso até como um processo de tirar o preconceito das pessoas e descobrirem que isso é possível ser feito com os cachorros, que isso é muito benéfico, esse trabalho é muito benéfico, Sim. sabe? Porque a gente tem que ampliar. Quanto mais a gente puder ampliar esse tipo de informação, mais a gente vai estar ajudando por outros mecanismos a auxiliar vários problemas que a gente tem hoje na sociedade, né? Ó, um deles o autismo. Eu ainda não cheguei em como fazer isso Sim. de uma maneira que não pareça que eu tô Querendo ganhar querendo like. ganhar like em cima dessas coisas. Mas eu acho que isso sabe? é inevitável. É a mesma coisa que você tava falando. Eu faço a coisa porque eu gosto. E você tá mostrando para as pessoas que você quer educar. Então, assim, se ganhar like ou não ganhar like, isso é consequência, entendeu? Não é um objetivo seu. É, né? verdade. O seu objetivo sempre foi esse de expor o amor, e você vê que isso está muito claro no seu trabalho, né? Com certeza. Agora eu queria te perguntar uma questão dos cachorros grandes e pequenos. Hoje a gente tem muito cachorro grande em apartamento. Vem cá, isso é ok? Eles ficam mais estressados? É um problema? E
a gente tem que estudar como para ter uma raça? Antes de eu pegar um cachorrinho assim, eu quero ter um cachorrinho, mas eu moro em apartamento ou eu moro em casa, a gente tem que fazer, ou qual é o meu comportamento? Então, o tamanho do cachorro, de verdade, é o que menos importa. O que mais Não tem importa problema. é o tempo que você vai ter pra ele e como você vai gastar essa energia dele. Às vezes acontece, por exemplo, a pessoa mora numa mansão e tem um cachorro minúsculo e ele é o mais estressado de todos, sabe? Porque a pessoa joga ele lá na mansão dele, Não interage. não interage, não vou passear porque tem, sei lá, quantos metros quadrados pra ele brincar e correr. E ele tem uma vida boa. Mas não é isso que define uma vida boa, sabe? O que define uma vida boa é atenção, né? Limite. Eu acho que até limite talvez venha antes da atenção. Olha. Porque se você der atenção sem limite, você vai ter um cachorro mimado e descontrolado, eufórico e ansioso, o que não vai ser bom pra ele, né? Então, limite, atenção, água, comida, né? Que você dê a água ou comida, né? Naquele horário para criar esse vínculo. A Gostei água, muito. assim, acho que a gente sempre deixa à vontade. Tá. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer ao redor, né? Sim, você Então, vai correr, você vai sentir sede, né? então, mas assim, comida você tem que dar. Tá. Se não for você, é alguém que estiver na casa, sabe? E assim, às vezes acontece, a pessoa tem um São Bernardo dentro do apartamento. Nossa. É mais difícil. Sim, o bichinho Né? é Porque grande. Ele às vezes não tem noção do espaço. É. Então, vai assim, esbarrando tudo. Cada vez que ele arbana aquele rabo, Acabou a leva a decoração da coisa. casa. Exato. Mas agora, por exemplo, tem muito Border Collie hoje em dia, que é uma raça de fazenda. E ele é bem menor que o São Bernardo. Só que é mais fácil você ter um São Bernardo dentro de um apartamento do que um Border Collie. olha, Sabe? Porque Border Collie tem uma necessidade de gasto de energia mental e físico muito grande. Agora o São Bernardo, ele é mais na boa, sabe? Você dá 30 minutos de aula pra ele e já tá exausto, você dá uma volta no quarteirão, já tá bom pra ele, sabe? Ótimo. Dorme Amigo. bastante, ele não precisa ficar... Não exige tanto, sabe? sim. Então, assim, o Border Collie exige, Aham. né? Então, se você for pegar, por exemplo, eu acho que as pessoas elas precisam pesquisar, né? Porque o que acontece? Elas vão muito pelo fofinho. É pela beleza. Exato. Não é? Beleza. E aí você pega um cachorro fofinho, bonitinho, mas que vai virar um cachorro com muita energia, né? E você não tinha lido isso. E aí, o que você vai fazer com ele? Vão ser 15 anos, né? Tem que pensar muito bem. Tem que né? pensar muito bem. E Então, estudar a raça antes. você tem que então. estudar muito sobre isso. Se você falar, não, eu vou adotar, tudo bem, acho lindo, perfeito. Mas assim, você tem que saber que o cachorro que pode chegar pra você é um cachorro com N problemas de comportamento. Você vai conseguir lidar com isso? Você vai ter... Porque você vai precisar provavelmente de auxílio financeiro, você vai precisar ter dinheiro, porque você vai ter que pagar provavelmente um adestrador pra te ajudar. Sim. Você vai ter essa possibilidade, né? Então, assim, antes de ter um cachorro, você precisa pensar em tudo isso, né? Porque se você simplesmente pegar o cachorro, todos os filhotinhos é fofinho. Sem dúvida. todos. Sempre. Então, assim... Tanto que só fica filhotinho nas vitrines, né? Exato. As crianças querem tudo, né? Inclusive, uma coisa que ajudou muito, né? Tirar um pouco disso, vai ter gente que vai me odiar porque eu tô falando isso, mas assim, as leis, você conseguir tirar os cachorros do pet shop, por exemplo, porque isso está diminuindo cada vez mais. Porque se você deixa um monte de cachorro na vitrine, são todos filhotinhos, é o que você falou. Então, assim, a pessoa vai olhar aquele bebezinho lindo, vai pegar, vai Vou embora. levar. Né? Agora, se você vai num canil, sério, você tem que pesquisar também, não é qualquer canil, né? Então, assim, você vai pegar um cachorro que custa R$100 e vai comprar pela internet, não compra. Vai ser de fazenda de filhote, sabe, que eles maltratam os cães, né? Então, assim, não dá. Olha a dica, hein? Então, assim, você tem que pesquisar para escolher um lugar que
Aí o lugar, como é que você vai saber que o lugar cuida bem dos cachorros? Isso. Ele vai te chamar pra ir lá. Ele não tem o que esconder, Perfeito. sabe? Vai ter foto dos cachorros dele Uhum. na internet. Você vai pesquisar o nome dele lá, vai ter um monte de cachorro dele no YouTube, no Google, no Instagram, sabe? O preço geralmente é mais elevado, mas você tá pagando por todo o cuidado. Perfeito. E assim, quem cria cachorro sério não vive de criar cachorro. Olha. Então assim, porque não dá dinheiro. Sim. Cria por amor, né? Porque o gasto que você tem com a criação, quando você cria de verdade, sério, porque você gosta daquela raça, é muito alto e geralmente é muito mais alto que o que você ganha. Uhum. Né? Então assim, porque você vai ter uma fêmea que vai cruzar, né? Geralmente a fêmea só cruza a cada dois cios. Então a fêmea entra no cio a cada 6 meses. Sim. Então, né? Descansa. Vão ser 6 meses sem você vender É, filhote. exatamente. Então assim, o objetivo deles não é ganhar dinheiro. Sim. É você poder perpetuar um cachorro que eles gostam, né? Agora, tem muita gente, que é a minoria, mas que vende e maltrata os cães. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque além de tudo ser uma sacanagem, você vai gastar R$100 pra comprar um cachorro e aí depois você vai gastar tudo no veterinário. Claro. Ah, sim. Sem dúvida. Né? Então assim, Fora o comportamental. fora o comportamental, fora a sacanagem que é com as mães, Sim. sabe? Então, assim, não vale a pena. Tem que tomar cuidado pra escolher, né? Isso é a primeira coisa. Quando você vai escolher o cachorro, você pesquisar sobre a raça. Achou sobre a raça? Você vai pesquisar bem o canil. Agora, se for o contrário, você vai adotar. Também tem o contrário, sabe? Tem muita ONG que a gente vai que é um acúmulo de cachorro, sabe? Então, assim, em uma baia que devia ter 10, tem 30, Nossa. sabe? Aí o cachorro vem tendo que disputar pela comida dele, vira um cachorro agressivo, sabe? Vira um cachorro medroso, sabe? Porque como é que você vai lidar com 50 cachorros, Claro. 30 cachorros em um espaço minúsculo, né? Então, assim, você também tem que pensar e escolher bem os lugares, sabe? Tanto as ONGs quanto os canins, eles vão te falar tudo sobre a raça, tudo que você quiser saber. Se você entrar numa ONG e ela só te dá o cachorro, tchau, tá errado, sabe? Mesma coisa com o canil, sabe? Então assim, se você entrou num canil, ele te deu o filhote e é isso, e aí você manda mensagem pra ele pra perguntar e ninguém responde, sabe? Por exemplo, eu tenho uma boxer, já faz 2 anos que eu peguei ela. E até hoje o cara conversa comigo, Olha isso, a diferença. sabe? O Kleber. Você Então, pegou ela filhotinha. eu peguei ela com 3 meses. no canil próprio. Num né? canil dela, foi até Ribeirão Preto. Olha. Sabe? E aí, e até hoje ele conversa comigo, me explica se eu tenho dúvida, ele me fala, pede foto, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ter um cachorro, né? Sim. Não é um brinquedo, Exatamente. não é... Ele vai ter os gastos e exigências dele próprios. Também. E cada raça e cada cachorro, né, seja adotado ou não, vai ter a sua personalidade. E dentro das raças também, eles vão ter as suas próprias características. Então, né, a pessoa me liga às vezes e fala assim, quanto tempo demora para adestrar o cachorro? Em torno de 4 meses. Mas, Depende, varia. Né? Depende de você, depende de mim, depende do cachorro. Com certeza. Ô, Dex, você sabe o que eu ia te perguntar? Uma coisa que tem tido muito com essa história de viagens em avião com os animais. Você adestra? Tem como adestrar os animais para essa situação? Porque parece que é uma situação muito estressante para eles entrar no avião, viajar horas, enfim. E aí tem cachorro que até já morreu, né? Se vai lá no compartimento de mala e agora estão permitindo que eles também vão nas cabines. Como é que é essa relação? Dá para adestrar? Ou é melhor não fazer isso com os animais? Como é que... Então, aí tem vários pontos importantes que a pessoa tem que botar na balança. Se eu não me engano, até 10 quilos pode ir no avião normal. Perfeito. Mais que isso,
tem que ir lá embaixo. Exatamente. Então, acho que se você é uma pessoa que viaja muito, acho que você já pode... Se você vai pegar um cachorro, você já pode pensar, vou pegar um cachorro, né? Mas é 10 quilos com uma caixinha de transporte. Exatamente. Então, ele tem que ter menos de 10 quilos. Né? Então, se você é uma pessoa que tem família fora, né? Então, você vai ter que ficar viajando e você quer que ele te acompanhe. Então, tem que pegar um cachorro pequenininho, né? Já é uma coisa para você pensar. Outra coisa é tem pessoas que, por exemplo, que nem a gente estava falando antes, que tem cães de auxílio. Então o cachorro tem que ficar perto, auxílio emocional, né? Tinha uma parte que hoje em dia também aqui no Brasil tem muita gente que faz por baixo dos panos, pega autorização sem realmente ter essa necessidade, e o que acaba infelizmente acontecendo é que quem realmente tem essa necessidade acaba se prejudicando. Sim. Né? Porque aí você começa a duvidar das pessoas que estão sérias. Mas assim, o que acontece é, a pessoa ela tem uma necessidade, tem depressão, ou tem uma necessidade... O cachorro é o apoio emocional dela. Né? Então o cachorro tem que estar sempre do lado dela. Então ele tem que poder estar dentro do avião, do lado dela. Então o que acontece geralmente? Ela compra uma poltrona para ele. E aí a gente tem... Mas aí tem todo um treinamento, que esse tipo de treinamento é muito demorado, porque ele tem que se comportar independente do que estiver acontecendo em volta e tá tranquilo, que é o mais importante. Então, assim, que vai vir a aeromoça, Isso. vai ter turbulência, vai ter... sei lá, pode acontecer muitas coisas dentro do avião, né? Então, assim, e o cachorro tem que estar tranquilo ali do lado. Então, é um treinamento muito sério isso, né? E assim, tem o cachorro que vai lá embaixo, né? Eu já levei cachorro... Admito que eu fiquei bem nervoso, mas você fica preocupado, Sim. né? Passar quando tava no avião, e olha que foi pra Brasília, foi muito rápido, mas assim, foi uma hora meio desesperadora, que você fica pensando, imagina, extravio o cachorro, o que eu vou fazer, sabe? Então assim, que isso acontece também, né? Sim. Também. Mas deu tudo certo. Hoje em dia, acho que de uma forma geral, as pessoas estão tomando muito cuidado com os bichos. Mas, por exemplo, cães braquicefálicos, que são os cães que têm o nariz afundado, tem que tomar muito cuidado para viajar de avião. Por quê? A respiração? Eles não conseguem trocar de calor igual os outros cães. Então tem uma raça que é o Pug, por exemplo. Sim. Ele tem muito problema de respiração. E aconteceu algumas vezes, não sei quantas, mas aconteceu, deles morrerem. Porque eles ficam estressados, né? O cachorro respira pela boca. Não, respira não. Ele troca calor pela boca. Então, ele começa a ficar ofegante e aí a pessoa não percebe, porque ele tá dentro da caixinha. Né? Então, pode ser que ele venha a óbito. Então, tem que pensar em tudo isso. Né? Que cachorro você tem? Pra onde você vai e aonde que ele vai ficar? Sim. Né? Às vezes eu acho que vale mais a pena deixar no hotelzinho. Porque que você confie 100%, né? Mas assim, que vai ser uma preocupação bem grande. Sim. E tem que pensar no bem-estar do animal também. Né? E a característica de cada animal, né? Acho que tem uns cachorros que são mais estressados que outros, né? Eu ia te perguntar isso. Tem cachorrinho que pode ficar lá o dia inteiro sem o dono e pode assim, vou ficar 1 dia, 2 dias. Ele pode morrer de ansiedade, de não ter o dono? Ou para isso você pode fazer um adestramento? Não ter o dono em que sentido, você disse? Tipo assim, ficar dono totalmente não sem voltou pra ninguém, casa. ou se, por exemplo, eu tenho um cachorro e eu vou deixar o meu cachorro com o meu irmão. Não, ficou sozinho no apartamento o dia inteiro. O cachorro... 2 dias. Vai. Sozinho o dia inteiro não pode. Assim, 2 dias é sacanagem, sabe? Não, mas ele pode morrer? Pode. De ansiedade, nesse caso, é isso? Não por falta de comida, porque vai lá, tem comida, tem água, mas a ansiedade pode matar. E tem forma de adestrar? Não. Para isso não acontecer ou não tem jeito? Você tem que realmente pensar que você pegou o cachorro e nada de ruim vai acontecer. Porque se a gente pensa que vai pro hospital e ninguém vai lá, por exemplo, mas não é que, assim, o cachorro já vai morrer pela ansiedade. A ansiedade traz coisas. Sim. Consequências físicas. Então, você tem um cachorro e
ele fica ansioso sempre que você sai, né? E aí, ele vai ficar desesperado. 2 dias é muito tempo, né? Então, ele vai ficar desesperado. Pode acontecer muitas coisas, né? Então, assim, ele pode furar a porta. Já vi situações disso acontecer. Então, ele fica muito estressado, começa a cavar, ele quer ir embora dali, ele quer ir contra você, né? Então, se machuca, se morde, sabe? Então, assim, pode acontecer coisas. Mas, assim, você vai voltar e seu cachorro não vai estar bem. Isso que eu acho que é o mais importante. Sim. E às vezes quando você não volta, né? Porque tem aquele filme, né? E a Chico. Aquele Do filme... Akita. É. O dono, né? Foi Faleceu. embora, Possível faleceu, não voltou. O cachorro ficou o quê? A vida inteira procurando o dono. Como é que faz essa situação, né? Sim. Nossa, lá em casa todo mundo chora, né? Com certeza, né? É emocionante. É Né? verdade. Virou um ícone dessa história, até nessa preocupação, né? O que você faz? O cachorro só tem um dono. Exato. Então, assim, geralmente, né, a gente precisa acostumar o cachorro a isso, né, que a gente falou. Tipo, ele precisa ficar acostumado a ficar sozinho e ser a gente. Porque senão, se alguma coisa acontecer com nós, ele vai sofrer. Sim. Principalmente, o que acontece, o principal, é assim, as outras pessoas não vão fazer a mesma coisa que você. Esse que é o problema também de um cachorro muito mimado. Entendeu? Então o cachorro tá acostumado a sempre comer na mão. Você vai levar ele num hotelzinho, tem 30 cachorros pra eles cuidarem. Ele não vai ficar dando Claro. ração na boca dele. Se ele não comer, eles vão o máximo que eles vão fazer é te mandar mensagem e falar, ó, ele não tá comendo. Sabe? E você não pode exigir que as outras pessoas façam, Claro, da o mesma mesmo que forma você. Sabe? E aí, no final das contas, quem vai estar sofrendo vai ser o cachorro. Com certeza. Sempre é o cachorro, né? Então, assim, isso é importante também, assim, só fazendo parênteses, é que a gente já fala, por exemplo, do cachorro que ataca. A culpa nunca é do cachorro. A culpa é sempre das pessoas. Porque quem que é o racional da relação somos nós, né? Então é muito fácil a gente virar e falar, Rottweiler é o cachorro assassino. É muito fácil a gente falar isso, né? Mas a real é que a gente pegou um cachorro que foi criado há centenas de anos para ser um cachorro de guarda e quis transformar ele num bebelô de família e que ele aceite pessoas novas, aceite crianças brincando com seu filho e abraçando ele, e isso não vai acontecer. Entendeu? Ele sempre vai querer estar protegendo. Ele vai estar sempre atento e protegendo, né? O que, por exemplo, dá pra você ensinar? E aceitar as pessoas quando você estiver junto. Sim. Mas é diferente de um Golden. O Golden, ele vai aceitar ser abraçado, fazer carinho. As pessoas, até você tem que ficar de olho para as pessoas não judiarem do cachorro. Se você puxar a orelha de Rottweiler, ele vai te morder. Entendeu? O Golden não, né? O Golden, não. É um perfil. Esse perfil de personalidade. E tem o Rottweiler e tem o Pitbull, né? Os Sim. dois têm essa característica. Então você tem que tomar cuidado também com o que você tá buscando, né? O Pitbull, ele tem uma outra característica que a gente tem que tomar muito cuidado. Que assim, tem exceções sempre, tá? Mas assim, infelizmente, né? Eu não consigo entender muito o porquê, mas assim, tem pessoas que gostam, né? Isso é proibido em todos, na maioria dos países, mas tem pessoas que gostam de rinha de cães. É verdade. E o Pitbull foi um cachorro que foi criado para isso. Então é o único cachorro que, dependendo da linhagem que você tiver, que ele vai olhar para outro cachorro e vai querer morder e matar. Né? Então, assim... E, assim... a gente... Quando a pessoa tem pitbull, eu evito indicar de ter mais de um. Porque as brigas acontecem. Né? E, assim, o pitbull, ele... Se acionar alguma coisinha lá dentro, no DNA dele... Pronto. Você vai chegar e vai estar acontecendo um desastre na sua casa, entendeu? Então, assim, Pitbull, eu acho que ou você deixa separado, ou você tem só um, sabe? Sim. Porque realmente, assim, não é um cachorro ruim, Sim. não tô julgando isso, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa de ser humano também, sabe? Existirem animais ruins e animais bons. Não é bem por aí, sabe? Não é isso, é um cachorro e que a gente
não entendo o motivo, criou um cachorro pra brigar e pra se matar. E aí a gente colhe os frutos disso, que são cachorros que vão ter dificuldade de se relacionar com outros animais. Sim. Se você tem um pitbull, por exemplo, você nunca vai conseguir deixar ele numa creche. Porque as creches, primeiro que as creches não vão aceitar. Sim. Segundo, que se tiver um acidente... Geralmente É. o animal... E assim, é muito raro também ter um acidente com pitbull, na verdade. É que todos os que acontecem são muito feios. Nossa, com certeza. Mas tem muito mais acidente com cachorros pequenos do que com Pois cachorros é. grandes. É que sabe? ali, né, a consequência é devastadora. A mordida dele é, nossa senhora. É, o fato de matar, e teve muitos episódios recentes, né? E aí acho que diminuiu muito essas raças. Hoje em dia a gente não ouve mais falar muito que o pessoal tem pego essas raças, né? Porque já mataram criança, né? Que tentou entrar no território deles, né? Então tem isso, tem que entender, né? Qual é a situação. Na verdade, quando você vai procurar um animal, você tem que ver, estudar mesmo o perfil de personalidade, saber como, via de regra, ele reage para ver se é compatível com a tua disponibilidade de tempo, financeira, espaço, enfim. É uma coisa muito séria. E tem que ser bem Exatamente. pensada mesmo. Exatamente. Olha, Decão, tivemos uma aula maravilhosa. Aula aqui, total, é. Adorei. Adoramos saber. Eu acho que assim, o adestramento ele precisa crescer mais e mais, né? Para as pessoas também terem essa informação do comportamental, né? Porque as pessoas acabam pegando cachorro sem saber, né? Suzy? Exatamente. Então é importante que você repasse todo esse aspecto, que é o emocional, o comportamental, principalmente do cachorro aqui, né? E essa questão que você falou, primeiro o limite, depois tem a questão da atenção. Então, isso serve para todos nós na vida. Né? Os limites são importantes. E aí a gente dá atenção e as recompensas, que é justamente o que falta, eu acho que no ser humano em geral. Quando a pessoa não está dando trabalho, é seu dever e sua obrigação, você não está fazendo mais nada do que o necessário. Quando ela dá problema, é que a gente para olhar, e aí se fica essa situação de que parece que a recompensa vem quando a gente está fazendo alguma coisa errada, né? E pro animalzinho você acabou de falar, para deixar ele quieto, para deixar ele calmo, toma isso daqui, coisa, né? e aí você está realmente presenteando, reforçando o comportamento negativo. Decão, Mimando, né? adorei. Foi Eu tenho certeza fantástico. que vocês também, porque isso serve pra vida. Totalmente. E aí indique É aí, isso aí. compartilhe o nosso vídeo com os seus amigos, viu? Você viu quantos momentos shines nós tivemos? Eu queria agradecer demais a sua participação. Põe as suas redes sociais. Quais são? Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar do que eu mais amo na vida, que são os cães. Né? A gente tem o Instagram, Decão Adestramento. O site também, Decão Adestramento. E compartilha, né? É importante compartilhar todas as informações lá no Instagram também. Então, se puder entrar lá no nosso Instagram e compartilhar também. Claro. Que vai ter um monte de... As coisas que a gente falou aqui tem muito lá também, sabe? Tá. Então, não tão aprofundado, mas a gente tenta passar as informações para poder ajudar as pessoas. Perfeito. Perfeito Nossa, a gente mesmo, só né? agradece de montão. Gratidão total, Decão, por toda essa entrevista. Foi fantástica. Com Agradeço a toda a sua certeza. equipe. E olha, pessoal, dá pra adestrar seu cãozinho, sim. E dá pra continuar vivendo uma vida muito bacana entre nós e os nossos pets, né? Nossos queridos cãezinhos de estimação. E de guarda também, né? Então assista o episódio completo. Não esqueça de se inscrever, clicar aí nas notificações para receber todas as informações do nosso canal, hein, pessoal? Queremos você aqui firme e forte com a gente. E até o nosso próximo Podcast Shine!